A paz do Senhor. Graças a Deus por mais oportunidades que Ele me concede de poder estar aqui postando um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje é a lição de número 3, de 21 de outubro de 2018. A lição de hoje traz como título o crescimento do reino de Deus. Essas lições desse trimestre elas vão estar trabalhando em torno das parábolas de Jesus, como nós já temos dito em outro momento. E a lição de hoje vai estar aí nos apresentando com esse título, o crescimento do reino de Deus. Lição essa que vai girar em torno aí de duas pequenas parábolas, duas parábolas de Jesus, que é a parábola sobre o grão de mostarda e sobre o fermento. Lembrando que os ensinamentos de Jesus por meio de parábola era uma forma didática de poder instruir o seu povo, instruir aqueles que ouviam a sua mensagem por meio desse recurso literário que são as parábolas e provérbios que são criados por Jesus. E essas parábolas ela tem como objetivo criar uma imagem na mente através de uma história inventada por Jesus, história essa que tem uma base na realidade, coisas da cultura dos seus ouvintes, a fim de que eles possam entender um princípio, uma lição no reino espiritual. Portanto, esse é o título da lição, o crescimento do reino de Deus. A lição vai nos mostrar exatamente como se dá a implantação do reino de Deus e o seu crescimento. Reino esse que aparentemente na sua implantação parece ser algo insignificante, como um pequeno grão de mostarda, como uma pequena quantidade de trigo, porém, com base aqui nessa parábola, nós percebemos que esse grão de mostarda, que é uma pequena semente, ao brotar, ao gerar, produz aí uma hortaliça, uma grande hortaliça, que vem surpreender aqueles que antes, deparando com a pequena semente, não imaginariam, subestimariam a possibilidade de uma pequena semente gerar uma tão grande hortaliça. Como também a ideia de uma pequena quantidade de trigo, algo que parece insignificante, ao ser colocado numa quantidade bem maior em relação a essa quantidade de trigo, e essa massa então ela ser levedada e ela ser toda contagiada, modificada, ter um crescimento expressivo a partir de uma pequena quantidade, no caso do fermento. Então essas são as duas metáforas, as duas simbologias aí tomadas para esse ensinamento de Jesus. O textuário da nossa lição nos apresenta: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aqui é bem interessante o que essa lição coloca quando apresenta que eis que o reino de Deus está entre vós, porque nós sabemos que o próprio Jesus que estava entre o povo, ele é o reino de Deus. Isso aqui talvez nós nunca paramos para analisar, e muitas das vezes nós queremos ver o reino de Deus como algo exterior, como algo implantado. E aqui dentro desse contexto em que Jesus estava, muitos aguardavam esse reino de Deus como uma organização política, como uma maneira de governar e que viesse a libertar Israel dentro daquele contexto do domínio romano. Porém, é interessante nós observarmos aí em Lucas 17, 21, quando nós temos essa expressão de Jesus: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quem estava entre o povo era o próprio Jesus. Então Jesus, o reino de Deus é o próprio Jesus. E para que o homem ele possa participar desse reino, é necessário que ele permita Jesus reinar no seu coração. Então, à medida que Jesus ele nasce no coração do homem, o reino de Deus então é implantado no coração deste homem. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, tomemos essa expressão de Jesus, porque eis que o reino de Deus está entre vós, que era o próprio Jesus. A verdade prática nos apresenta: o reino de Deus cresce e continuará crescendo
até a consumação dos séculos. Sabemos que Jesus, essa semente do reino, esse reino que foi implantado no início, ele nasceu naqueles primeiros corações que se dobraram à realidade espiritual, à sua necessidade, à obra espiritual que Cristo veio realizar. E Jesus, ele ao nascer em cada coração, ele continua nascendo, ele continua sendo expandido, ele continua em expansão do seu reino, exatamente porque essa boa semente que é o reino de Deus, que é o próprio Jesus, uma vez germinada no coração, ela dá fruto e leva outros a participarem também da vida dessa semente. Portanto, essa é uma realidade que nós não podemos ignorar, que Jesus ele nasce em cada coração, e ao nascer em cada coração, o reino de Deus ele está sendo implantado. E também é interessante que não podemos subestimar o poder do Evangelho, não podemos subestimar o poder dessa semente, pois todo coração no qual essa semente acha lugar, esse coração é transformado, esse coração ele experiencia o poder de Deus, que é o poder do Evangelho, que é o poder da transformação. Portanto, aí a verdade prática nos chama a atenção exatamente para isso, que o reino de Deus ele cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos, ou seja, nada barra o crescimento do reino de Deus, que é Jesus em nós. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está aí nos evangelhos sinóticos de Marcos, Mateus e Lucas, aqui na ordem da revista. E aí Marcos, no capítulo 4, o verso 30 ao 32, abra aí então a leitura bíblica em classe. Marcos 4, 30. E dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Jesus dizendo então para a multidão: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou seja, o reino de Deus, a quem compararemos o reino de Deus? É interessante porque ao fazer esse questionamento, Jesus ele já está assinalando para uma nova parábola, para mais uma parábola que ele vai criar. Então ele coloca os seus ouvintes dentro da sua linha de pensamento, da instrução, e ele faz então essa pergunta, e dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então essa é a proposta de Jesus, colocando os seus ouvintes para participarem na construção da ideia, desse ensinamento, através de uma parábola, para que eles entendessem o reino de Deus. E é muito significativo quando Jesus ele traz os seus ensinamentos, nesse caso aqui em especial, porque ele está chamando a atenção dos seus ouvintes para o entendimento de algo, de uma mensagem espiritual, a partir de algo material. Ou seja, quando ele diz aos seus ouvintes: assemelharemos o reino de Deus ao quê? Que parábola nós podemos contar? Que parábola eu posso criar para poder simbolizar, significar o reino de Deus? E ele vai então em seguida e cria então a parábola. Aí nós temos no verso de número 31, ele diz o seguinte, olha, ele faz a pergunta anterior: a quem assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? E agora então ele lança a parábola. Então ele vai responder. Ele faz a pergunta e agora ele responde: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Então nós temos aqui Jesus ele trazendo a atenção dos seus ouvintes que o reino de Deus, ou seja, o surgimento e o consequente crescimento do reino de Deus, é como um grão de mostarda. Aí ele coloca: é como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Que ele está trazendo a ilustração, o ensinamento sobre esse grão de mostarda, que ele é uma pequena semente lançada sobre a terra. E é interessante nós observarmos que
ele faz questão de dizer que essa é uma semente, dentre as sementes, essa é uma semente pequena, uma das menores sementes, para então ele poder trazer esse ensinamento sobre o que seria o reino de Deus. Então seria como esse grão de mostarda, e aqui é bom nós vamos ver aqui no decorrer da lição que não era qualquer mostarda, qualquer semente, como a tipo de mostarda. Aqui era uma semente específica que nós veremos, a mostarda negra, que essa semente era pequenininha, mas que ela dava na sua produção, ela produzia uma hortaliça que era a maior dentre as hortaliças. Então aqui, quando o texto nos traz aqui essa parábola, ela é colocada aqui, exatamente está partindo de algo que era comum, que era entendido, no caso, pelos seus ouvintes. A gente vai ver depois essa mostarda, que era mostarda de origem egípcia, que exatamente ela crescia, ela tinha um crescimento bem significativo, conhecido como essa mostarda negra, e era conhecido deles, que era o nome dado, no caso, é sinapse nigra, que era essa pequena semente de uma mostarda negra, e eles conheciam muito bem esse contexto, o que Jesus estava falando. Então daí a necessidade de nós entendermos cada ensinamento de Jesus e cada parábola dentro do contexto, que quando aqui está tomando a mostarda como sendo uma menor das sementes e produzindo a maior das hortaliças, exatamente falando dessa mostarda específica. E os seus ouvintes, os ouvintes de Jesus, conheciam muito bem do que Jesus estava falando. Então aí no verso 31 nós temos exatamente isso. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Verso 32. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então aqui, Jesus pega esse contexto mostrando, era uma semente pequena, mas ao ser semeada, ao germinar, ao nascer, ela se torna uma grande hortaliça, segundo alguns até 3 metros de altura. E essa grande hortaliça, ela cria ramos de tal maneira que as aves do céu podem estar sendo acolhidas nos ramos dessa hortaliça, desse tipo de mostarda. Então ela cresce a ponto de dar proteção para as aves dos céus, para fazerem ninhos, como também para comer das suas sementes, já que era um tipo de hortaliça que era atrativa para as aves dos céus. Então nós vemos aqui exatamente o que? Qual a ideia aqui do ensinamento? É mostrar que algo que é aparentemente insignificante, que era um pequeno grão de mostarda, ao ser plantada, ao ser jogada no solo, ela se transformaria numa grande hortaliça. Isso mostrando que assim seria o reino de Deus. Algo que aparentemente surge Jesus, lá o Jesus de Nazaré, ele vem com uma missão para poder implantar o reino de Deus, e ele é o próprio reino de Deus entre os homens, e parecia algo insignificante, como alguns olhavam para ele e o desprezavam por ser de Nazaré. Poderia sair alguma coisa boa de Nazaré. Então era algo inexpressivo, algo insignificante. Não subestimavam-se o poder de Jesus, a sua missão. E ele coloca que Jesus, ao trazer essa parábola, coloca exatamente isto. Da mesma maneira que subestima-se a semente da mostarda, dessa mostarda negra, essa pequena semente, mas ela é surpreendida ao ser gerada, ela surpreende, melhor dizendo, se tornando a maior de todas as hortaliças, a ponto dos animais das aves dos céus aninharem em seus ramos, encontrarem proteção debaixo dos seus galhos, dos seus ramos. Da mesma maneira é o reino de Deus. Jesus vem com a missão simples, porém o reino de Deus ele foi implantado de coração a coração, e hoje nós vemos o quão grande, quantos em toda parte do mundo fazem parte, estão aninhados, fazem parte do reino dos céus.
Exatamente por quê? Porque ele cresceu e tem crescido como uma semente, como um pequeno grão de mostarda. Em Mateus, aí no capítulo 13 de Mateus, o verso 31, a mesma parábola ela é tomada, e aqui ela vai ser retomada aqui nos evangelhos. No primeiro momento, que nós lemos no livro de Mateus, fala do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, fala do semear essa semente. Logo aqui em Mateus, isso foi no Evangelho de Marcos, nós lemos em Mateus 13, 31, a mesma parábola agora com um pequeno detalhe, mas é a mesma parábola. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo. No primeiro momento, no livro de Marcos que nós lemos, fala da semeadura do grão de mostarda, mas não fala do campo. Aqui já dá mais esse detalhe, que esse grão de mostarda, o semeador o semeou um homem, pegando dele semeou no seu campo, que já fala do local específico onde se lança a semente, que no caso aqui é o campo, mas a parábola é a mesma, não podemos perder muito em detalhes, mas há um significado, há um sentido no tocante a especificar o campo mesmo específico que esse homem lançou, e o campo onde essa semente ela é lançada no mundo espiritual é exatamente o coração dos homens, é o lugar onde se deve semear a semente, é exatamente no coração dos homens. Então, uma abordagem de um evangelista para o outro acaba enriquecendo mais o texto. Aí o verso 32, o qual é realmente, no caso, a semente, esse grão de mostarda, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, que uma hortaliça também é uma planta, que fala a maior das plantas dentro desse contexto aqui. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então aqui é interessante, mesmo porque esses textos também apontam para outros momentos de ensinamentos, inclusive de profecias, de grandes reinos que se achavam grandes e que as nações se aninhavam debaixo dos seus ramos, mas que eles seriam cortados, seriam tirados e nasceria uma nova árvore, um novo reino, que é o próprio reino de Deus. Então essas parábolas também, elas podem se fazer uma ligação, não desprezando e não ignorando o contexto no qual elas nasceram, que era de ensinar, de evangelizar os homens quanto ao reino de Deus, mas elas também apontam, elas também têm leituras, links que se pode fazer em outros momentos da Escritura Sagrada. Aí o verso 33... Aí agora já aí em Marcos, no mesmo livro de Marcos, nós vemos aí nos primeiros versos, aí o 31 e o 32, citando a parábola aí no caso do grão de mostarda, e o verso 33. Outra parábola lhes disse, uma outra parábola dentro desse contexto aqui, que veio fortificar a ideia da parábola anterior, que é sobre o grão de mostarda. Aí ele vai introduzir então a parábola aqui do fermento. Outra parábola lhes diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então aqui traz um outro ensinamento, mostrando que a semelhança do grão de mostarda, que é uma pequena semente que cresce e se torna uma grande hortaliça, da mesma forma também acontece aqui, nesse outro momento, que o reino dos céus é semelhante também a uma mulher que pega uma pequena porção de fermento e coloca em 3 medidas, grandes quantidades de farinha, até que tudo, e essa medida ela é misturada, até que tudo, no caso toda essa massa, essas 3 medidas, elas sejam levedadas pela pequena porção de fermento. E o efeito que esse fermento vai causar na massa, quando fazer um bolo, um pão, ele vai ser significativo. Aparentemente, ao misturar um pouco de fermento em 3 medidas, no caso de farinha, aparentemente não se percebe nenhuma mudança, é algo imperceptível, não há, é algo insignificante. Menospreza-se
Subestima-se aquela pequena quantidade de fermento dentro de uma grande quantidade de farinha. Porém, quando essa massa ela é levedada, quando se prepara essa massa para se produzir um bolo ou um pão, percebe-se quantas vezes mais, o dobro, o triplo, a quantidade de vezes que essa massa ela vai ser alterada na sua composição, o tamanho, a proporção que ela vai tomar, exatamente porque ela foi levedada com fermento. Isso mostra também um outro modelo, um outro tipo de ensinamento, mas tendo a mesma linha de raciocínio do grão de mostarda. Que da mesma forma que um grão de mostarda se torna uma grande hortaliça, um pouco de fermento também torna a massa maior, torna a massa grande. Da mesma forma é o reino de Deus, que aparece aparentemente algo insignificante, mas que o seu efeito no coração do mundo e das pessoas se torna grandioso. Da mesma forma como o fermento, aparentemente insignificante, ele torna grande, ele altera a composição de uma massa. Assim também é o reino de Deus, Jesus ensinando através dessas parábolas. E aí ele retoma em Lucas 13, agora num outro evangelho, aí nesse outro evangelho sinótico, ele retoma Lucas 13:18, a mesma parábola dos outros evangelhos sobre o grão de mostarda. E dizia: a quem é semelhante o reino de Deus, e a quem o compararei? Aí verso 19, é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomando lançou na sua horta. Olha, em Marcos nós vimos que fala sobre a ideia do semear o grão de mostarda, que tendo sido semeado, mas não fala especificamente sobre o local da semeadura. Em Mateus fala mais especificamente do campo, e aqui em Lucas fala da horta, que é exatamente algo já bem mais específico, uma vez que a mostarda é uma hortaliça. Então, tem-se um campo e dentro desse campo se planta uma horta. Então, no caso aqui, pode-se plantar uma horta, como vendo nas parábolas anteriores. Ou, no caso, uma horta, mais especificamente, aquele espaço mesmo só para uma horta. Então, são maneiras de leituras para ir criando situações onde se pode lançar a semente, no caso, a semeadura do grão de mostarda. Então, nesse caso aqui, de Lucas 13, a semente ela foi semeada numa horta. Está aqui. Está bem claro, o homem, tomando-a, lançou na sua horta, ela cresceu, fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. A ideia aqui de horta eu acho até interessante, bacana, por quê? Porque geralmente, quando nós tomamos a ideia da horta, são plantas pequenas hortaliças, e geralmente todas elas são pequenas. Então, de repente, aqui a ideia de poder colocar aqui dentro desse contexto aqui de Lucas, que essa semente dessa hortaliça ela foi plantada na horta, que é o lugar das hortaliças, ela talvez ganhe, eu creio que ganha até uma significação maior, uma vez que todos esperam que na horta, aquelas sementes que são lançadas ali, dá hortaliças, geralmente de tamanhos iguais, geralmente que não é uma árvore de grande porte. E aí, de repente, aquela sementezinha que era pequenininha, em relação às demais sementes da hortaliça, ela é lançada ali e de repente ela cresce, ela germina, ela cresce e dá uma árvore, uma hortaliça em forma de uma árvore. E isso, é claro, surpreende a todos que vê essa hortaliça dentro daquela horta. Então, da mesma forma aqui, ele está tomando esse exemplo para simbolizar, no caso, o que acontece no mundo espiritual com o crescimento e a implantação do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí foi a explicação desses versos de uma forma bastante rápida. E nós vamos então para o comentário da lição, para nós entendermos aqui, tomarmos posse aí do comentário que o comentarista ele traz para nós nessa lição. Então nós vimos aqui, recapitulando, que a temática aí da semelhança do reino de Deus, tomando aí a semente da mostarda e o próprio fermento, tudo isso tem como um fundo principal essa mensagem de Cristo, exatamente anunciar o reino de Deus. Também chama a atenção que isso tudo fala do crescimento, da expansão desse reino, que é aparentemente pequeno, pode até subestimá-lo, porém fala da expansão do reino de Deus. Também uma coisa interessante que nós
devemos também analisar, apesar da aparência, de não aparentar grande coisa, nós vimos aí que essas sementes e, no caso, o fermento, ambos provocam um efeito totalmente desproporcional ao seu tamanho, que isso é o segredo do crescimento do reino de Deus. Não aparenta grande coisa, mas se torna uma grande coisa, como é o caso do fermento, da hortaliça, e assim também o reino de Deus, que tem atingido milhares de corações. Bem, aí a leitura, aí a introdução da nossa lição nos apresenta, podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Então, todas elas, em certa medida, pressupõem o reino de Deus. Algumas, é claro, são mais específicas, mais claras, mas todas elas têm como fundamento o ensinamento sobre o reino de Deus. Um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Então, na consumação de tudo, ficará, claro, o tamanho, a extensão do reino de Deus aqui na terra. Primeiro ponto da lição, temos a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Vou estar lendo, não vou estar se aprofundando muito, já fizemos um comentário dos textos bíblicos, mas vou estar lendo o que a lição propõe. Interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Essas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude. A similitude nada mais é do que uma comparação expandida, comparação maior. Ela quer pintar um quadro que se repete. Para isso, usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Tomar exemplos do tempo presente, daquilo que é conhecido de todos, para poder expandir um ensinamento de uma forma mais grandiosa. Portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui Jesus se volta para o mundo botânico, que é o mundo das plantas, para trazer, então, a partir de elementos da botânica, elementos do conhecimento do dia a dia dos homens, pudesse trazer uma mensagem no mundo espiritual e que essa mensagem fosse compreendida, que eles acompanhassem. A ideia própria da compreensão é compreender com. Então, à medida que Jesus ele ia criando as suas parábolas, ele levava o seu ouvinte para, juntamente com ele, andar, passear na história que ele criava e então compreender as verdades do reino espiritual. Então, esse era o objetivo das parábolas. A semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Aquilo que é pequeno e insignificante é simbolizado exatamente através do grão de mostarda. Isso aqui é interessante, por quê? Porque nós temos aqui que quando é tomado esse pequeno grão, é exatamente uma maneira de poder mostrar aquilo que é pequeno, que é insignificante para o homem, mas que tem uma grande importância. Então, por isso que é tomado, como já falamos, de forma proverbial, o grão de mostarda. Então, essa semente ela é pequena, mas quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. E aqui vem as informações que eu acho que vale a pena nós lermos, quanto a esse grão específico, ou esse tipo de mostarda aqui, de grão que Jesus estava falando. Essa mostarda é de origem egípcia, sinapse, e a encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como sinapse nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Então aqui, mostrando que essa semente aqui, para não estarmos confundindo com a mostarda que nós conhecemos aí dentro do nosso contexto aqui brasileiro, mas era uma mostarda egípcia, entendeu? E que ela, dentro desse contexto aqui, todos conheciam muito bem dessa mostarda, e que ela crescia e se tornava um arbusto. Então se tornava esse arbusto, que era um pequeno arbusto, onde as aves podiam aninhar-se nos seus galhos. Então, esse era o contexto, essa semente, o tipo dessa semente de mostarda que é mencionada aqui. Aí o subtópico 2, os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante
e uma coroação surpreendente. Nessa parábola, ela faz um contraste sobre aquilo que é aparentemente pequeno, mas que se transforma em algo grandioso, entre o que é oculto hoje e é revelado no futuro. Então, aquilo que hoje está oculto, que os homens não entendem, se revelará como algo grandioso, surpreendente. O reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum o que ele, na consumação, abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Então, começa como algo insignificante, começou na época de Jesus, do seu ministério, como algo insignificante, e tem crescido e há de crescer, e há de abranger o mundo inteiro, a grandiosidade do reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Aí o subtópico 3, que também é interessante, o subtópico 3 nós temos: as aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Então, os ensinamentos de Jesus nos traz à mente exatamente o reino de Cristo, esse mistério do poder da fé que vai nascendo aos poucos e se transforma de uma forma grandiosa no grande movimento do reino de Deus. Jesus começou seu ministério com alguns discípulos, aos 12. Ao longo da história da igreja, alcançou milhares de pessoas. Hoje a igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. É aquele pequeno grão de mostarda que foi lançado na terra, que era o próprio Jesus, mas que morreu, a semente germinou, e hoje milhares e milhares, milhões de vidas têm sido alcançadas, tem sido fruto, resultado desse pequeno grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso é maravilhoso para o nosso ensinamento e nossa instrução quanto ao reino de Deus. Aqui na lição, no subsídio exegético, na lição do professor, tem umas informações bem interessantes que eu acho que vale a pena nós lermos. Jesus aqui continuou com o seu esforço para ajudar os discípulos a entender a verdadeira natureza do reino. A quem semelharemos o reino de Deus? A quem assemelharemos o reino de Deus? Graciosamente, inclui os ouvintes do projeto, aquele que eu falei, os ouvintes é colocado dentro desse projeto do reino de Deus. De forma incidental, podemos notar a importância do pensamento ilustrado nos ensinos espirituais. Então mostra a ideia aqui, o quanto uma parábola, um ensinamento, essa criação de imagens na mente do ouvinte, são fundamentais para a compreensão melhor da mensagem, que é uma forma ilustrativa de poder colocar o ouvinte ou o leitor dentro da própria história. Com que parábola representaremos? As ideias abstratas precisam ser revestidas de histórias e imagens para que possam atingir o coração e a mente. Então, essas ideias muito abstratas demais, Jesus ele tenta fazer isso, tornar mais clara, mais compreensível, mais apreensíveis, através desses exemplos, dessas histórias, de suas parábolas, para que algo que era muito abstrato se torne mais real, se torne uma realidade mais presente dos seus ouvintes. O tema da parábola é que, embora o reino possa ter sido menor no começo possível, algum dia crescerá e chegará a um tamanho fenomenal. Um grão de mostarda foi usado proverbialmente para representar alguma coisa muito pequena. Apesar do seu tamanho, a semente de mostarda produz uma planta ou arbusto maior do que qualquer outra hortaliça do jardim. Falando dessa mostarda específica, essa mostarda negra, com cerca de 3 metros de altura ou mais. 3 ou mais de 3 metros de altura, essa mostarda, essa hortaliça, ela pode atingir. Os galhos da planta têm tamanho suficiente para permitir que aves do céu façam seus ninhos e possam se abrigar debaixo da sua sombra. Os pássaros gostam da semente de mostarda. Então nós vemos aqui o significado que o reino de Deus produz para os homens, para as aves do céu, para os homens. Aí o tópico 2 da lição.
a expansão do reino de Deus. Primeiro subtópico, o campo de semeadura. Nos textos sinóticos que nós lemos, no caso Mateus, Lucas, Marcos, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus, que eu já falei antes, Mateus descreve o homem semeando, Marcos fala que semeou no campo, Lucas fala que foi na horta. São alguns detalhes, e aqui o comentarista chama a nossa atenção, que não devemos nos perder muito nos detalhes, mas ficarmos mais claro que os detalhes, em dado momento, se pegamos as leituras de cada comentarista, uma coisa basta acaba esclarecendo, tornando mais claro cada contexto, mas não podemos perder de vista qual o verdadeiro sentido da parábola. Qual o verdadeiro sentido que é mostrar o crescimento do reino de Deus, que aparentemente parece algo insignificante. Esse é o sentido da parábola. Então, o campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo. O mesmo exemplifica nas parábolas seminárias. Então, o campo aqui é o mundo, a horta também é o mundo, a semeadura aqui é semeando no mundo. Tudo isso representa o campo, que é o coração do homem, no qual a semente deve ser lançada para produzir frutos. O evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo, desde o dia de Pentecoste, pois esta é uma ordem do Senhor. Então, o campo é o mundo, é o coração dos homens. E o evangelho, essa semente de mostarda, esse fermento no bom sentido, ele é colocado e tem tido seu efeito em todo o universo. Segundo subtópico, é do tópico 2, um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura ou pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Aí tem uma leitura aqui interessante do comentarista. Essa imagem de uma grande árvore onde pássaros habitam em seus galhos e animais descansam à sua sombra é uma reminiscência, uma lembrança, remete do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios. Aí lá no livro de Ezequiel 17, 22 a 24 e Daniel 4, 10 a 14, fala dos grandes impérios do mundo que eram como árvores, mas que todos eles passariam e levantaria um reino, que esse reino não passaria, que era o reino de Cristo. Então aqui o comentarista ele faz essa leitura, a reminiscência do ensino veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. Tínhamos lá o império, o Medo, Persa, o império babilônico, o sírio, tínhamos lá no caso o grande império, o império romano, entendeu? E todos eles passaram, todos esses impérios passaram e passam, os demais, hoje nós não temos grande império, mas as grandes potências, todas elas vão passar, todas elas passarão para darem lugar ao reino de Cristo. Então a ideia também aqui, o comentarista faz essa leitura, essa ideia aqui de tomar essa grande árvore, essa imagem da grande árvore, onde pássaros habitam, que aqui pássaro fala exatamente de pessoas, habitar, fala da proteção, de estar debaixo da proteção dessa árvore, no caso desse domínio, desse reino. Também isso aqui remete aqui, essa reminiscência, essa lembrança veterotestamentária de reinos que simbolizavam grandes árvores, mas que havia profecia de que todos eles passariam e dariam lugar ao reino eterno, que é o reino de Cristo. No livro de Ezequiel, por exemplo, de Daniel 4, 10 a 14, vou ler apenas esse texto, Daniel, capítulo 4, verso 10 ao 14, nos diz o seguinte, aqui fala sobre Babilônia. 10. Eram as visões da minha cabeça, na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, aqui as árvores, todas as nações, para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada, e os seus amos
e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo essa visão na minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais debaixo das árvores dos seus ramos. E aí fala aqui: mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, com cadeias de ferro e bronze, na cerva do campo, na erva do campo, e seja molhado do orvalho dos céus, e a sua porção seja com os animais na grama. E aqui nós vemos aqui que é exatamente essa parábola, quanto Nabucodonosor, que havia se orgulhado diante de Deus, e aí fala da loucura desse rei, e ele, enquanto uma grande árvore, um grande império que dava proteção, que ele seria derribado, e as aves que aninhavam debaixo dos seus ramos seriam afugentadas, e no tempo certo Deus o restauraria ao seu lugar. Mas isso aponta também para a ideia geral da Bíblia, no contexto, principalmente no contexto do livro de Daniel, de que todos os reinos, babilônico, medo, persa, o Império Romano, todos passarão. E a Bíblia fala do último império, quando uma pedra cortada sem auxílio de mão bateu no pé daquela grande estátua que representava ali o Império Romano. E ele se esmiuçou, fez um grande montão. E aquela pedra, ele se esmiuça, e aquela grande pedra se torna um grande monte. Aquela pedra, ela cresce, ela destrói aquele reino. E aquela pedra, dentro dos estudos escatológicos, representa exatamente o reino de Cristo. O Cristo, ele destruirá o reino dos homens, e o seu reino será grande e será para sempre. Então aqui, o comentarista faz essa leitura, tomando aqui essa reminiscência dos grandes impérios veterotestamentários. Subtópico 3. Não despreze os pequenos começos. A certeza de que Cristo dá ao ensinar essa parábola, certamente, isso aqui é interessante, a certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola, certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente, na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Então, a certeza do crescimento dessa parábola, da conscientização, isso deu encorajamento para a igreja que estava nascendo, mostrando que aquele trabalho, que aparentemente era pequeno, fraco, insignificante, ele cresceria e se tornaria um grande marco, se tornaria com uma grande expressividade. Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. Era aquela igreja da época. A parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, no qual os pássaros esconderão ou encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. Aí essa parábola em Ezequiel. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem despreza os dias das coisas pequenas? Então aqui fala exatamente dessa parábola do cedro e os seus ramos, e também traz à memória o que Zacarias fala, para que não se desprezasse as coisas pequenas. O reino de Deus era pequeno, era algo desprezível, porém ele se tornou e ele se torna grande a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante nós observarmos também aqui na lição do professor, do subsídio bibliográfico, ele traz algo aqui interessante para a nossa reflexão, falando um pouco sobre a parábola do fermento. Então, a parábola do fermento reforça o começo da semente da mostarda. Então, essa parábola ela serve para reforçar a parábola, o ensinamento na parábola sobre o grão de mostarda. E o fermento, que é bem interessante o que o comentarista coloca aqui, no subsídio, que o fermento tem imagem negativa ou mal. Geralmente na Bíblia o fermento é tomado como uma ideia negativa ou uma ideia má. Aqui Jesus usa o fermento para mostrar como um item pequeno, não observado, pode penetrar o todo. Então, apesar de que no contexto da Bíblia, geralmente o fermento é tomado como algo má, o próprio Jesus fala para ter cuidado com o fermento do fariseu, os fermentos do fariseu, que era exatamente os fariseus, eles entravam com os falsos ensinamentos, com as heresias, aquilo que era pernicioso, e Jesus advertia seus discípulos, os seus seguidores, para que tomasse cuidado com o fermento dos fariseus, porque aquele pouco de fermento poderia contaminar toda a mensagem do Evangelho.
Então aqui o fermento aquele é tomado por Jesus para só nesse sentido aqui positivo, para mostrar que assim como um fermento ele contamina ou ele leveda toda a massa, e apesar de não levar em consideração a pouca quantidade do fermento, subestimarem a quantidade, e ele acaba causando, vamos dizer assim, um grande estrago, entre aspas, uma grande mudança na massa, apesar de ser imperceptível, que no reino de Deus, no sentido positivo, o reino de Deus também era como uma ação do fermento, que era pequeno e aparentemente não teria uma grande expressão, mas que ele acabava se expandindo. Da mesma forma, seria no sentido espiritual a ação do evangelho, a ação do reino de Deus. Então Jesus aqui ele usa o fermento para mostrar como um item pequeno, não observado, pode penetrar o todo. Muitos não reconhecem que o reino de Deus esteja em ação. Então, o fermento está lá, ninguém está vendo ali a mudança, mas ele está mudando a massa. Então, muitos não reconhecem que o reino de Deus está em ação, porque está escondido. É considerado insignificante por muitos, mas não devemos menosprezar o dia das coisas pequenas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o fruto, ele segue a fidelidade. O trabalho do discipulado mais humilde pode ter efeitos de longo alcance. Então, temos aí um pequeno comentário que eu achei interessante, falando do porquê tomar aqui o fermento, qual o sentido de usar o fermento dentro da parábola aqui de Jesus. Primeiro momento, temos para que ele acaba reforçando a parábola do grão de mostarda, que também era pequena, uma semente pequena, mas que se torna numa grande hortaliça, e da mesma forma o fermento também é algo pouco, mas que pode também levedar, alterar toda a composição da massa. Então a ideia aqui é mostrar a aparente significância tanto da grão de mostarda quanto do fermento, comparando com a aparente significância do reino de Deus, mas que se torna grandioso pelo seu efeito no coração dos homens. Último tópico da lição. Quem participa do reino de Deus? Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é o próprio Jesus. Então aqueles que têm Jesus no coração participam do seu reino. Porque o reino de Deus, ele está entre nós e ele está em nós agora, após a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador de igreja, é preciso ser discípulo de Cristo. Isso aqui é muito interessante. Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge a ideia do discipulado. O tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulo e de fazer discípulo de todas as nações. O crescimento do reino de Deus é de fato surpreendente, mas Deus escolheu que isso acontecesse através da prática do discipulado. Afinal, somente os discípulos de Cristo, na construção ou na consumação dos séculos, melhor dizendo, entrarão no reino de Deus. Isso aqui é muito interessante. E a lição aqui nos traz aqui a memória sobre quem participa, quem são os participantes do reino de Deus, quem são esses autênticos participantes, e aqui apresenta a ideia que para participar do reino de Deus não basta ir a uma igreja, não basta frequentar uma religião, pertencer a uma religião. Para fazer parte do reino de Deus é preciso ser discípulo de Cristo. E essa é uma ordem dada à igreja na grande comissão, que é para ir e fazer discípulo de todas as nações. Porque faz parte do reino de Deus aqueles que são discípulos. O que é interessante nós observarmos que a ideia de ser discípulo, ela envolve um relacionamento com Deus. Ser discípulo não é algo meramente externo. Ninguém se torna discípulo pelo simples fato de ter sido convidado ou, quem sabe, até mesmo constrangido, obrigado a se tornar discípulo. Não. A ideia de tornar-se um discípulo é algo voluntário. Ninguém se torna discípulo do outro se não for por uma atitude voluntária, por um gesto de amor, de confiança, uma relação de confiança. Por quê? Porque o discípulo, ele aprende com o seu mestre e ele vai fazer exatamente aquilo que o mestre manda.
Porém, aquilo que o mestre manda, a ideia da obediência é algo conquistado no coração do discípulo. Então, o verdadeiro sentido de discípulo é alguém que realmente foi atraído de maneira voluntária, amorosa, obediente, quer seguir as instruções do mestre. E no reino de Deus não é pela força, não é pela violência, é pela ação do Espírito, é tornando-se discípulo, seguidor, imitador de Cristo, que nós nos tornamos participantes do seu reino. Aí o primeiro subtópico desse tópico, quem participa do reino de Deus, temos quem tomou uma decisão. É interessante que o tópico é uma pergunta. Quem participa do reino de Deus? Aí vem as respostas. Quem são esses que participam? Primeiro, quem tomou uma decisão. Então, participar do reino de Deus é uma decisão. Você tem que decidir querer ou não querer ser discípulo de Jesus. Não é uma imposição, é um gesto de amor. Então, quem tomou uma decisão, usou do seu livre-arbítrio, apesar de muitos não concordarem, não acatarem a ideia do livre-arbítrio. Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender ao convite de Cristo. É o convite de vir a Ele, aquele que está cansado e oprimido. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender a um convite de vir à frente. No caso, quando na igreja se faz um convite. É bem mais do que isso. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. A quem quiser, é um ato voluntário. Isso significa que a soberania divina, Deus ele é soberano, ele pode salvar e ele salva quem ele quer, sim. Mas eu não entendo a soberania de Deus, eu não entendo a presciência de Deus como interferindo naquilo que ele deu ao homem, que é o livre-arbítrio. Então, nesse sentido, Deus é soberano, ele salva quem ele quer, sim, mas a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porém, na sua presciência, Deus sabe o que o homem fará com a oportunidade de abraçar ou não abraçar a fé. Sendo assim como ele é presciente, ele sabe quais são os seus, ele sabe quais serão salvos. Ele chama a todos e ele sabe quais são aqueles que se comportarão de forma digna diante do seu chamado para a vida eterna. Então o texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não viola ou não violenta a liberdade humana. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal. E essa decisão envolve o que? A renúncia. É renunciar o seu eu, renunciar o mundo para abraçar a Cristo. Então, quais são os que que participam do reino de Deus? Primeiro grupo, ou primeira característica, quem tomou uma decisão. Segunda característica, quem tem uma relação pessoal com Jesus, que é o discipulado. Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Admirador não tem compromisso com ninguém. Um admirador ele não tem compromisso com o mestre, não tem compromisso com aquele que ensina, um admirador. Mas um seguidor, ele tem compromisso. Por quê? Porque o ato de seguir é um ato voluntário. Você não é obrigado a seguir a Cristo. Você faz isso de forma voluntária. Então você tem compromisso quando você voluntariamente quer seguir a Cristo. Então, temos aí um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Jesus nos chama a segui-lo. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Aquilo que eu falei. Ser discípulo envolve obediência. E o verdadeiro sentido da obediência se obedece por amor, por simpatia, por querer e não por obrigação. Uma coisa é obedecer, outra coisa é ter medo. O discípulo de Cristo obedece por amor. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Nós devemos obedecer ao seu chamado por ele ser Senhor e também por gratidão. Obedecer porque ele é o Senhor e por gratidão pelo quê? Pela grandiosa salvação que ele nos deu. Então, obedecemos porque ele é o nosso Senhor e também gratidão pela grandiosa dádiva da graça, da salvação que ele nos concedeu. Portanto, aí um outro requisito de quem faz parte do reino de Deus é quem tem uma relação pessoal, que se tornou discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo membro de uma denominação,
Não estou dizendo um religioso, estou dizendo tornar-se um discípulo, um seguidor, um imitador de Cristo. E, por último, quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. A vida com Cristo é uma vida dinâmica. Ele é vida. A Bíblia diz que onde há a presença do Senhor, a fartura de alegria, a novidade de vida. Então é necessário entendermos isso, que quem tem uma caminhada com Cristo tem uma caminhada dinâmica. O dinamismo, o próprio poder de Deus na vida dessa pessoa. Então, o discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele. Trata-se de um desafio diário, cada dia, uma dinâmica, um desafio a ser vencido. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor, que é santa, boa e agradável e surpreendente a cada dia. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos nesse mundo. Por isso, entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Às vezes é necessário que nós aparentemente perdemos alguma coisa para que nós possamos ganhar no mundo espiritual. Ou às vezes nós temos que entender que muitas das vezes ganhar algo no mundo material é perder no mundo espiritual. Somos chamados para assegurar os interesses do reino de Deus. E para isso, muitas das vezes, temos de deixar de lado os interesses egoístas e aparentes da segurança terrena. Então a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor a Cristo, ganhá-la-á. Então é necessário que nós entendamos a dinâmica do reino espiritual. A dinâmica da vida espiritual, ela é diferente da nossa dinâmica do mundo material, onde nós vivemos por vista. Nós vivemos na imediaticidade das coisas, onde nós queremos tudo na base daquilo que é aparente, daquilo que eu posso decifrar, que eu posso mensurar. Mas no reino espiritual, a própria dinâmica da vida espiritual, ela é conduzida por Cristo. Então, muitas das vezes nós seremos surpreendidos pela direção divina. O vento do Espírito, às vezes ele sopra para uma direção que nós não imaginamos. Porque assim é aqueles que são nascidos de Deus. Assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. E nós temos que entender isso no mundo espiritual. Que a nossa vida espiritual, que o nosso dia a dia, ele deve ser dinamizado pela atuação do Espírito Santo. O vento de Deus, ele vai soprar onde quer. Vamos ouvir a sua voz. Mas não vamos saber de onde ele vem, nem para onde ele está nos levando. Assim deve ser todo aquele que faz parte, que participa do reino de Deus, desse reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E aqui é interessante nós observarmos que aqui o comentarista, fechando a lição, no subsídio aqui didático, eclesiológico, ele faz aqui uma menção do manual do discipulador cristão, do pastor Ciro Melo, que ele elenca 4 requisitos para que alguém seja considerado um discípulo de Cristo. Quais são esses 4 requisitos? Não são apenas esses, mas 4 requisitos que nós podemos ver aqui, com base aqui nesse autor. Primeiro requisito, uma decisão voluntária. Então, ser discípulo, aquilo que eu falei, você não pode obrigar ninguém a ser discípulo. Tornar discípulo de alguém para que possa respeitar, obedecer, deve ser uma decisão voluntária. E não se obriga ninguém a ser discípulo. Não se obriga. Discípulo é voluntariedade. Então, primeiro momento, a primeira condição, o primeiro requisito para ser discípulo de Cristo é uma decisão voluntária. Segundo, uma determinação. Haverá desafios. Haverá muitas coisas que tentará nos atrair, nos desviar da decisão de seguir a Cristo. Porém, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você quer se tornar um discípulo de Jesus, entenda isso. Você tem que ser uma pessoa determinada. E eu não estou dizendo pertencer a uma religião. Não. Estou dizendo seguir a Cristo. Quantas pessoas elas iniciam empolgadas, que querem servir a Cristo, que vão dedicar suas vidas a Jesus, e aí começa a participar de um movimento religioso, e ali todo empolgado, testemunha, louva, e tudo ali um entusiasmo, e logo desiste.
nas primeiras lutas, nas primeiras dificuldades, nas primeiras provas. É necessário que nós entendamos que para ser discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é um ato voluntário. Segundo momento, você tem que ter determinação, desde o momento de se dirigir a Jesus para ser o seu discípulo, como também desde o momento de atender o convite de Jesus, como também no dia a dia da vida com Cristo. É necessário que nós sejamos determinados. A Bíblia diz que o céu ele é tomado à força, e somente esses que empregam forças é que adentrarão no reino de Deus, é que tomarão posse do reino espiritual. Portanto, grave isso, é necessário que você seja determinado, passe por cima do seu eu, das suas vontades, do mundo, do pecado, do inimigo, de tudo aquilo que vier para te afastar dos braços de Jesus. É necessária a determinação. Terceiro elemento, também requisito importante para ser discípulo. Primeiro nós vimos decisão voluntária, depois determinação, consciência. Isso aqui é muito interessante. Você deve ter consciência de onde você saiu, a quem você está abraçando como um Senhor e seu Mestre, e ter consciência da vida, da relação com Deus. Muitas pessoas às vezes querem seguir a Cristo, mas não têm consciência do relacionamento que eles estão envolvidos. É necessário que nós tenhamos consciência de quem nós éramos, de quem nós somos, a quem nós decidimos seguir, quais são os requisitos, quais são os princípios do reino espiritual. Isso nós não podemos esquecer em hipótese alguma. É necessário que nós entendamos que há requisitos. Há algo que nós temos que observar enquanto seguidores de Cristo. Isso nunca deve ser apagado da nossa mente. Tenhamos sempre consciência disso. A consciência do que é fazer parte do reino de Deus. É um outro requisito. Ter uma mente sadia, uma mente consciente na nossa responsabilidade espiritual. Também um outro requisito, o último requisito apresentado pela lição, é a disposição. Nós vimos o que? Decisão voluntária, determinação, consciência e disposição. O salmista ele pede a Deus que colocasse dentro dele um espírito voluntário. Em algumas versões, um espírito disposto. Então, nós temos que ter disposição para seguir o Mestre. Isso é bem interessante, porque o que é disposição? Disposição não é algo externo, não é algo da boca para fora. Disposição é uma atitude do coração. É necessário que nós entendamos que para nós servirmos a Cristo, nós temos que ter um espírito disposto a obedecer às ordenanças de Cristo, a seguir o seu chamado, a seguir as diretrizes do reino de Deus. Portanto, não esqueça isso, disposição para servir a Cristo. Você tem que ser uma pessoa disponível. Qual é a ideia de estar disponível? Estar disponível é estar pronto a qualquer momento para fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, e aquilo que Cristo ordenar. Isso é estar disposto. Então, ninguém pode se tornar discípulo de Jesus que não esteja à disponibilidade de Jesus. Grave isso. Ser discípulo de Jesus é estar disponível para Ele. É estar disponível para a sua ordem, para o seu reino, para atender o seu chamado. Então, esse é um outro requisito para aqueles que fazem parte do reino de Deus. É ser uma pessoa disposta, é estar à disposição de Deus. Portanto, retomando, grava aí esses 4 requisitos aí que o pastor Ciro Melo, ele elenca como requisitos fundamentais para ser um discípulo de Jesus. Primeiro, decisão voluntária. Segundo, uma determinação em seguir a Cristo. Terceiro, uma consciência dessa relação com Cristo. E em quarto lugar, uma disposição constante para fazer a vontade do Senhor. Para o trabalho, uma disposição para o trabalho do Senhor, como aqui nos é colocado na lição. Cada um desses requisitos possui desdobramentos e são fundamentados, no caso, em textos bíblicos, à luz da palavra de Deus. São apenas 4 que foram elencados, mas há os desdobramentos desses requisitos. E, finalmente, a conclusão da nossa lição. É interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. Em muitas delas,
o crente precisa contentar-se em deixar que a parábola cumpra o seu objetivo sem que haja uma hermenêutica forçada. É com o exemplo do grão de mostarda. Pegou uma ideia, né, isso, algo que acontece na vida prática ali do fermento, e entender qual é a mensagem que está sendo transmitida dentro dessa própria exemplo do crescimento do grão de mostarda, do efeito, no caso do fermento, mostrando o que acontece no dia a dia, não é isso? Na vida daqueles que são alcançados pelo reino de Deus. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve inícios insignificantes e desde então cresce assustadoramente. Esse é o sentido, o significado, a aplicação da parábola. Ao final dos tempos, ela atingirá todo o universo. Então, a aplicação tanto da palavra do fermento quanto da semente de mostarda é essa, que o reino de Deus ele começa como algo significante, mas que ele cresce e a cada dia estará crescendo em todo o universo. Que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender que o reino de Deus ele está em constante expansão. Só Deus sabe o tamanho, os raios do seu reino. Mas a nossa preocupação deve ser, primeira, pertencer a esse reino. Segunda, levar outros também a fazerem parte do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele possa falar profundamente ao teu coração. Oreis por nós, por toda a nossa família, e que Deus continue nos abençoando. Até a próxima, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.